Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um MedBoxCast, o maior podcast de medicina do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre uma combinação que pode te ajudar muito. A gente vai falar de medicina e viagem, como que a gente pode usar isso a nosso favor e principalmente quando a gente tá falando sobre saúde mental. Tá, infelizmente, acontecendo uma epidemia do mal na medicina, tanto com acadêmicos de medicina e médicos, em relação à saúde mental. Muita frustração, decepção, tristeza, e a gente tem certeza que as redes sociais potencializam muito isso. E hoje a gente trouxe uma possível aliada que a gente vai gostar muito de falar e um convidado muito especial pra gente falar de viagem. Como que as viagens, ou melhor, podem nos ajudar com isso. Matheus, ou Matrix para os mais íntimos, para os mais de 200 mil seguidores mais íntimos, seja muito bem-vindo ao MedBoxCast. Prazer enorme você estar aqui com a gente. Muito obrigado, o prazer é enormemente meu. Vitor, Tamara, meus grandes amigos, grandes parceiros nessa jornada. Finalmente esse encontro rolou. Demorou, mas chegou. E eu acho que vai ser muito legal esse episódio, muito, muito interessante. Tem muita coisa legal pra gente conversar hoje. Não, esse episódio vai ser incrível. Eu estou em casa. Eu tô com dois dos meus padrinhos de casamento aqui hoje nessa mesa. Então, assim, definitivamente esse é um episódio que vai ser extremamente divertido e também extremamente importante. Hoje vocês vão ouvir histórias que vocês nunca ouviram e um tema definitivamente inédito e que você não ouviu nenhum podcast de medicina falando. Inclusive porque, na verdade, esse é o melhor podcast de medicina do Brasil. Esse é o maior e melhor podcast de medicina do Brasil. Então, tô muito animado para esse podcast de hoje. Mas antes, temos alguns recados muito importantes. O primeiro recado é o seguinte. Eu percebi que as pessoas estão deixando de deixar um joinha lá no YouTube, você acredita? As pessoas são loucas. Não, é sério mesmo. Tô ficando muito chateado com isso. Gente, tem que deixar o joinha. Custa o quê? Custa 0,001 segundo para deixar um joinha e ajuda tanto a gente se posicionar melhor no YouTube, o YouTube entregar mais esse conteúdo de qualidade para as pessoas que estão perdidas na medicina, precisando saber de viagem. O Matheus saiu do Marrocos pra vir gravar com a gente hoje, entendeu? As pessoas não curtirem, pelo amor de Deus. Fui pro Marrocos, fui pra Espanha, voltei só por conta do podcast e você não vai deixar um likezinho? Não é possível, não é possível. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você é louco e ainda não inscreveu, deixa o joinha. E se você tá ouvindo e assistindo pelo Spotify, é muito importante que você nos avalie com 5 estrelas. Também nos ajuda muito, muito, muito a nos posicionar melhor no Spotify. Outra coisa que eu queria lembrá-los é que o MedBox, como a Tami sempre fala, não é apenas um podcast, não é apenas um braço de lançamento. O MedBox é um ecossistema e o nosso ecossistema tem vários braços. E se você não está presente em algum deles, tem algum problema muito sério com você. Então, a gente tem newsletter. Toda quarta-feira, MB News, a newsletter mais legal da medicina. Então, se você não se inscreveu, é gratuito. Só entrar lá na bio do MedBox. A gente tem Caixinha, que é um podcast expresso, muito rápido, de 4 a 5 minutos, toda quinta-feira. A gente tem segunda-feira o nosso podcast mais longo. Então, assim, sério mesmo, tem vários pontos de contato com você e espero que você esteja acompanhando a gente a semana toda. Definitivamente, e além disso, nós temos que falar do nosso patrocinador, hoje o nosso primeiro patrocinador do MedBoxCast, então definitivamente é uma empresa muito especial para nós, que é a 4Doctor Contabilidade, e nós indicamos com muita segurança e muita felicidade, porque é a empresa que eu uso como empresa de contabilidade, que o Vitor usa, que nos abraçou assim que a gente formou e tirou todas as nossas dúvidas em relação a como gerir as finanças depois que a gente forma, porque isso não nos é ensinado na faculdade. Então, nós indicamos e, para quem é MedBoxer, tem condição especial. Não é mesmo? Tem condição especial. Para quem mudar de contabilidade ou abrir uma nova conta, você vai ter desconto ou vantagens. Vai depender deles, mas alguma coisa boa você vai ter lá. Tá bom? Isso aí. Vamos começar o episódio, então? Matheus, muito bem-vindo novamente. Vamos começar, cara. Assim, saiu uma pesquisa, eu tava lendo antes de vir para esse episódio, do Medscape. Adoro ver as pesquisas do Medscape, que analisam várias métricas em relação ao ambiente médico lá nos Estados Unidos. E assim, se aconteceu nos Estados Unidos, muito provavelmente vai acontecer aqui no Brasil. E essa métrica que eu tava olhando era de felicidade do médico. Então, uma métrica de saúde mental. Os médicos, em 2023, 36% responderam que são infelizes. São infelizes com a profissão, são infelizes na vida. E só tinha 3 opções: felizes, neutros ou infelizes. E mais da metade não eram felizes. Isso é muito grave. Isso só agravou depois da pandemia. E assim,
Cara, eu tenho certeza que viagem, assim, é unanimidade. Viagem é algo que realmente faz a gente muito feliz. A gente viajando parece que a gente tá em outro mundo, a gente tá em um sonho. E eu tenho certeza que pode ser um aliado. E eu queria que você falasse mais sobre isso. Você como médico, primeiro se apresenta, né? Pra quem não te conhece, quem não te conhece é louco. Mas se apresenta aí como as viagens têm mudado a sua vida. Viu? Então, para começar, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, mais conhecido como Matrips. Eu sou médico, sou cirurgião geral, recém-formado como cirurgião geral. Sou completamente apaixonado por viagem. Formei na mesma turma da Thames, depois conheci o Vitor. E medicina e viagem são dois universos que eu sou completamente apaixonado desde que eu me entendo por gente. Atualmente, eu completei meu 49º país, já viajei para quase 50 países pelo mundo, ensino como viajar barato, estratégias para viajar barato nas redes sociais, e são dois assuntos que eu sou completamente apaixonado e que hoje a gente vai abordar de forma conjunta. Eu sempre falei que viagem não é luxo, viagem não é futilidade, viagem não é uma parte separada da nossa vida. Viagem é felicidade, é conexão, é transformação e é uma das ferramentas mais poderosas que a gente pode ter quando a gente fala de saúde mental. E hoje eu vou trazer aqui alguns dados interessantes e desse ponto a Tamara vai gostar que eu vou trazer algumas evidências científicas sobre viagem, bem-estar e saúde mental. Viagem para mim é uma ferramenta transformadora, realmente muda nossa vida, muda nossa perspectiva, muda nossa realidade, muda nossa criatividade, muda nossa personalidade, isso tudo é embasado em estudos científicos. Então, vai ser muito legal poder falar desses dois assuntos. Não, se tem uma coisa que 2023 me ensinou, é a importância de desfrutar. 2023 foi um ano muito desafiador para mim, muito mesmo, 2022 também. E chegou um momento em 2023 que eu parei para pensar e vi quantas coisas eu tinha conquistado e quantos resultados que eu tanto sonhei que eu tinha realmente chegado lá. E teve um momento que eu parei para ver que eu não tinha parado para comemorar e desfrutar aquilo. E eu percebi isso e exatamente quando eu estava desfrutando, que foi na minha viagem de lua de mel que eu fiz em janeiro, e que eu percebi lá, não exatamente pela viagem em si, mas quando eu parei e tirei um momento para mim, que eu vi que realmente como faz diferença a gente literalmente descansar, e descansar fazendo algo que não é da nossa rotina, fazendo algo que é inédito para nós. Então, eu fico muito feliz de realmente, assim, confirmar isso tudo que a gente está falando hoje. E um ponto que eu queria trazer é que o Matheus, como ele falou, ele formou na minha sala, assim, nós éramos, assim, grudados na faculdade, e o Matheusinho sempre foi a referência da nossa sala de viagem, de entretenimento, de passeio, de se divertir, sempre foi a pessoa, assim, mais divertida e que levaria a gente para qualquer lugar que a gente fosse, ensinaria a gente ir. E do nada, no sétimo, oitavo período, ele surgiu com o Instagram, que chamava Matrips. E era basicamente para ele mostrar as viagens dele, e isso acabou virando um império e uma grande empresa e algo assim realmente muito grande. Então eu queria também que você contasse qual foi o começo, qual foi assim, o que ligou em você para você começar esse Instagram e depois começar a ensinar as pessoas a fazerem isso? Viu? É porque foi o seguinte, como eu falei, eu sempre fui apaixonado com viagem. E minha história com viagem começou muito cedo. Meus pais não viajavam, ninguém lá em casa viajava, mas eu tenho um tio que sempre amou viajar. E esse tio, por coincidência, ele gostava tanto de viajar que ele foi morar lá em Floripa. Então, quando a gente era criança, não é igual hoje, que as passagens aéreas são mais acessíveis, é mais fácil de viajar. O máximo que viajava era pra praia, pra Ubatuba, no meu caso. O pessoal de Varginha vai pra Ubatuba. Todo mundo tem a sua praia de estimação, né? O pessoal de Varginha, sou de lá, vai pra Ubatuba e a gente ia pra lá. E pra mim, o ápice de uma viagem era poder visitar o meu tio em Floripa, que era um lugar que ele sempre falava muito bem. Então, assim, acho que eu fui viajar de avião pela primeira vez com uns 8 anos de idade, que assim, minha mãe juntou dinheiro, falou assim, é a nossa grande viagem, a gente vai pra Floripa visitar meu tio. Eu fui e eu fiquei simplesmente deslumbrado, louco, apaixonado com aquilo. E eu sempre falava que era isso que eu queria fazer, que eu queria viajar muito, meu tio viajava muito e me inspirava muito.
Aí, essa história o Vitor vai gostar. Com 10 anos de idade, eu coloquei na minha cabeça que tudo que eu queria era dinheiro pra viajar. De aniversário eu pedia dinheiro pra viajar, de Natal dinheiro pra viajar, pra minha família inteira eu não queria saber de presente, eu queria saber de dinheiro pra viajar. Com 10 anos eu fui na Caixa Econômica Federal e abri uma palavra que o Vitor vai detestar, uma poupança. Mentira! Abri uma arrepio. poupança, Nossa Senhora. coloquei meu dinheiro lá, sempre, ganhava pouquinho, colocava tudo isso pra ir pra Floripa. Então, fui algumas vezes com esse dinheiro e durante a faculdade, durante toda a minha vida, assim, eu fui colocando esse dinheiro e era sempre para viajar. Durante a faculdade, eu consegui fazer algumas viagens e no final da faculdade, eu fui fazer a minha primeira viagem internacional sozinho. Eu já tinha viajado a alguns países, sempre arrastando meus amigos, levando meus amigos, recrutando quem quer que fosse para viajar comigo. Que foi a Tailândia. Essa viagem foi Turquia, Tailândia... Aí são destinos super exóticos. Mianmar, Laos e Índia. Fui para esses 5 países. Aí, quando eu fui fazer essa viagem, todo mundo já me pediu um Instagram. Porque todo mundo perguntava, Matheus, como que você viaja tanto? Como que você faz para viajar tanto? E a minha resposta sempre foi a mesma. Gente, não precisa de tanto dinheiro para viajar. Viajar não é caro como vocês imaginam. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, vou mostrar o que eu faço para conseguir viajar tanto, mesmo na faculdade, como que eu consigo viajar gastando pouco. Porque sempre quando me perguntavam quanto você gastou, era sempre 2, 3 vezes mais barato do que todo mundo pensava. Então, eu criei esse Instagram por um pouco de pressão dos meus amigos também, que eles falaram, você tem que criar, agora que você tá indo sozinho, cria. Eu peguei e criei. E eles até que me deram a ideia, tipo, brincando e tal, falando algumas sugestões. Aí, uma amiga minha falou, Matrips. Aí, nessa hora eu falei, beleza, tá decidido, é Matrips. Fui pra minha viagem, criei o Instagram no aeroporto, indo pra lá. Foi uma viagem maravilhosa, transformadora, eu sou louco com a Ásia. Foi uma viagem pra países extremamente exóticos, tipo assim, quando eu falo Mianmar, o povo fala assim, que é isso? Isso é um país. Então foi assim que criou. Então desde sempre foi muito genuíno, muito orgânico. Eu queria inspirar as pessoas a viajar e queria mostrar como que elas podiam viajar barato. Além disso, todo mundo, meu WhatsApp sempre foi lotado, né? Como que eu faço para ir para tal lugar? Quero ir para tal lugar, me dê dicas, me dê isso, me dê aquilo. Eu falei assim, então eu vou fazer um repertório, uma biblioteca disso tudo. E fui postando, foi de cara, assim, já foi super legal, porque os países eram muito diferentes. Era o máximo. E eu lembro que foi muito legal quando você criou, e eu lembro que eu fiquei muito feliz e te apoiei muito. Eu sempre falo que a gente tem que saber as pessoas que realmente apoiam a gente genuinamente. Uhum. Porque nessa época, quando eu criei o meu Instagram, quase ninguém fazia isso. E eu lembro as poucas pessoas que me apoiaram, e você foi uma delas. E eu lembro que quando você começou, também não era tão comum assim. Não. Hoje pareceria muito óbvio uma pessoa que viaja muito criar um Instagram pra falar sobre isso, mas na época não foi. Então, eu acho que foi muito visionário, assim, muito corajoso na época. E um ponto legal também que eu acho importante falar é que o Mateuzinho viajava muito e você pensa, nossa, como é que ele arrumava tempo pra estudar? Como é que ele... Você falou que ele viajou no final da faculdade, como é que passou na residência? E eu falo que ele conseguiu, milagrosamente, sim, fazer bem as duas coisas. Inclusive, pouco depois dessa viagem, foi quando foi aprovado na residência de cirurgia geral no Ipseng, que é um lugar super concorrido de fazer. Exato. Então, não pensem vocês que a gente tá aqui separando as duas coisas, estudos e viagem. Definitivamente não é isso. Eu quero voltar na história da poupança, que eu achei muito legal. Apesar de ser poupança, eu te considero um jovem investidor. Claro que você ia voltar no dinheiro. Claro que eu ia voltar. Falei a palavra que não podia. Cara, você é um jovem investidor, porque assim, apesar de financeiramente, conceitualmente, viajar não ser um investimento, né? Porque, claro, você está gastando dinheiro, é passivo, mas no sentido amplo da palavra investir, é um baita do investimento, porque você está investindo na sua própria saúde, você está investindo na sua produtividade, você está investindo nas suas amizades, nas suas relações interpessoais, que inclusive eu vou falar depois aqui, é um outro dado que eu procurei, é o principal fator determinante da felicidade, fator independente de felicidade, é o número de relações interpessoais e a qualidade delas. E viagem definitivamente te proporciona isso. Então, definitivamente, você foi um grande investidor. E aí, coincidentemente, hoje no Bloco Cirúrgico, eu tava vendo a conversa de 2 anestesistas. O anestesista também é só viagem, só nunca vi. É bolsa de valores e viagem, bolsa de valores e viagem. E aí, eles estavam falando que o que motiva
eles a trabalhar, continuar trabalhando, produzindo, é ter sempre uma viagem em mente. E um deles falou assim, não, a cada mês, um final de semana é uma viagem pro exterior. Ele já tá mais velho e tudo mais, mas ele falou, não, se eu não tiver uma viagem pro exterior por mês, pra mim não dá. E ele falou que a produtividade dele dependia totalmente disso. E eu lembro que você acompanhei de perto na sua trajetória como residente, seus 3 anos de cirurgia geral, você viajou muito. E eu queria saber o que você sentia, sabe? Como é que foi os frutos desse investimento de viagem durante a residência, durante essa rotina tão apertada? Realmente te recarregava as baterias, te fazia ficar mais motivado para a volta? Então, seguinte, primeiro para mim, viagem é o maior investimento que você pode fazer em você mesmo. Para mim, viagem e desenvolvimento pessoal estão completamente correlacionadas. Assim como eu acho que investir em saúde mental, em terapia, em saúde é um investimento, eu acredito que viajar também é. Sempre foi meu grande fator motivador. Eu sempre tive uma viagem em mente e na hora que o bicho pega, na hora que você tem que pensar, calma, tem uma viagem chegando, tem alguma coisa chegando. Eu sempre acho que a gente tem que ter um desafio, uma meta, alguma coisa que a gente se sustenta no processo. Eu acho que o processo é sustentado por essa meta, por onde você vai chegar, porque senão você não topa o processo. E algumas, como a Tamara também fala muito, nesse processo tem que ter algumas micro-vitórias. Então, eu sempre me motivava também por essas viagens. Elas serviam também como micro-vitórias. Eu sempre tinha algo em vista, algo que estava chegando. E todo mundo que já viajou sabe disso. Que na hora que a viagem tá chegando, na hora que vai acontecer, na hora que você planeja, você fala, não, tipo, esse é meu fator motivador. Eu consigo chegar lá. Inclusive, um dos estudos que eu trouxe aqui fala justamente isso, que um dos fatores, né, que viagem altera na gente e que é muito legal é a neuroplasticidade. Viagem, por todo o contexto que uma viagem ela consegue alterar, a gente tem essa neuroplasticidade que ela é instigada por uma viagem. E existe até um estudo que fala quanto tempo antes e quanto tempo depois que uma viagem influencia na sua vida. Ou seja, ele te mostra de quanto em quanto tempo você tem que viajar. Exatamente. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse estudo. Mas viagem, o nosso cérebro, né, tem a neuroplasticidade que é alterada pelas viagens, que é instigada pelas viagens. E viajar faz outra característica no nosso cérebro, que nosso cérebro tem a capacidade de nos imaginar em uma situação antes dela acontecer. Então, quando a gente começa a pensar em viagem por si só já é uma palavra super positiva, nosso cérebro já até libera dopamina quando você se imagina naquele lugar. Ou seja, planejar uma viagem, ter uma viagem em mente, também libera dopamina e também instiga, né? Nos gera felicidade durante a viagem. É claro, é evidente, a gente está super feliz. E depois da viagem também, nosso cérebro consegue lembrar das coisas que a gente viveu. Essa é a grande capacidade que uma experiência tem no nosso cérebro. Quando a gente consegue relembrar, a gente consegue reviver esses momentos. Isso é importante tanto numa viagem, porque libera dopamina, te deixa feliz de novo, quanto na vida médica. Quando as experiências que a gente tem na vida médica, na residência, servem para o seu futuro. Você tem essa carga, né? Você cria referências em viagem, na medicina, na residência, para depois. Então, viagem te deixa muito feliz pela dopamina. Quanto à neuroplasticidade, que também é uma coisa muito legal de viagem, e a gente pode correlacionar isso muito bem com medicina também. Viagem nos deixa mais criativos. Inclusive, tem um estudo sobre isso. Gente, deixa eu só abrir um parênteses pra isso que você tá falando, porque claro. Assim, eu acabei de anotar isso, porque eu não posso deixar de falar. E eu não tinha pensado nisso quando a gente combinou esse episódio, mas parando pra pensar agora, depois da minha última viagem, já em janeiro ou fevereiro? Janeiro. Eu voltei dela, uma máquina realmente, de criatividade. O que postou de Reels essa menina em janeiro? Eu voltei uma máquina de criatividade, juro. Eu voltei, assim, pra produção de conteúdo nem se fala. Mas, assim, eu escrevi o nosso curso novo, a FAP, e, assim, em poucos dias gravei depois, assim, numa velocidade absurda. Eu tava
Você lembra tanto? Eu tava te mandando áudios de manhã pra gente definir coisas do Madbox, com ideias novas que eu vinha tendo. E assim, dentro da medicina também, em vários aspectos, eu voltei muito criativa. Eu acho que eu tô precisando viajar de novo. Mas você tem total já apoio. Passou já, agora tá na hora de viajar de novo. E sabe uma outra coisa também, que eu não quero esquecer de falar, que fez muita diferença na minha viagem também, é o relacionamento. O relacionamento, porque uma coisa que eu tive a oportunidade de ver viajando eu e o Felipe, todo casal tem que viajar, né? De tempos em tempos, só os dois, sem família, pra tirar um tempo, assim, entre os dois mesmo. Mas eu ver o Felipe fazendo surpresas pra mim, me surpreendendo e fazendo, assim, todo um planejamento perfeito que na cabeça dele ele queria que fosse me deixar mais feliz e não ele, sabe? Isso é uma coisa que você tem a oportunidade de ver com seu namorado, marido, esposa, enfim, numa viagem. Você tem a oportunidade de ver a pessoa se transformando lá pra te deixar feliz durante vários dias de uma forma que você talvez não veria na rotina. Exatamente. Então, esse é um ganho muito forte, definitivamente. Tem vários pontos que eu quero puxar disso que você falou. O primeiro, eu vou te citar um estudo feito em 2005 por mais de 5 anos com um grupo de 1.500 mulheres em Wisconsin, nos Estados Unidos. Indicou que as que tiravam 2 férias por ano eram menos tensas, depressivas e cansadas do que as mulheres que tiravam férias a cada 2 anos. E as mais viajadas também reportaram maior satisfação com seus casamentos. Isso foi um estudo, um dos grandes estudos de felicidade e viagem feito nos Estados Unidos. Então, se você é mulher aí e tá ouvindo e tem namorada, marido, tá na hora de você cobrar, ué. Mostra com embasamento científico. Eu tenho artigos e estudos. Que viajar de tanto tempo. Acabou. Não, mas um ponto também que eu quero falar sobre isso é que assim, você não precisa ir pra Tailândia ou pra Itália pra fazer isso. Uma vez, eu lembro que no final do ano passado, quando eu tava assim, muito, muito cansada, eu liguei pro Felipe numa quarta-feira e falei com ele, amor, vamos no fim de semana pra Lapinha da Serra, pra Celso, Cipó, sei lá. Ele falou assim, vamos. E aí pronto, foi um fim de semana que já fez uma diferença absurda. Então assim, às vezes uma viagem, todos esses benefícios que a gente tá falando, estão a 1 hora de distância. Exatamente. E tem 3 pontos que eu vou puxar disso. Em primeiro lugar, sobre investimento. O Vitor puxou esse gancho e você acabou completando. Para mim, viajar também é um investimento, porque na hora que você volta de uma viagem, você tá tão pleno, tão feliz, tão realizado com o que você viveu, você parece que você tá vivendo a continuidade daquele sonho e você tem muito mais gás, muito mais energia para trabalhar. Olha nossos R iguais, R+, que tiram férias, nossos chefes. Faltam aqueles 15 dias antes da viagem, você tá uma máquina, você tá super feliz. Eu falava no R1, os 15 dias antes de viajar, pode vir o que for, mas pode vir um plantão craque que for. Nada é capaz de me abalar, porque eu tenho uma viagem marcada. Inclusive, o plantão, um dia antes de eu viajar pra Islândia, que foi a minha viagem do R1, foi o plantão mais caótico que eu já dei na minha vida. Nossa, essa viagem foi incrível. Foi incrível. Foi o plantão que você perdeu o seu passaporte? Foi. Nossa, cara, tudo deu errado. Exatamente isso. Pra vocês verem o nível de tensão desse plantão. É isso. Mas, então, pra mim também, eu considero como um investimento financeiro, porque você motiva, você volta mais feliz, você volta hiper produtivo. Pra vocês terem ideia, na última viagem, eu fiz Espanha e Marrocos agora, Marrocos e Espanha. Eu voltei da Espanha, eu cheguei aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, na verdade, às 23h55 de um domingo. Eu já tinha deixado até os 2 próximos dias. Falei assim, não, vou ficar em estado vegetativo, vou descansar e tal. A viagem é muito intensa, muito, muito intensa. No outro dia, 6h30 da manhã, eu tava acordado, pilhado, produzindo conteúdo. Tava super feliz de produzir conteúdo, de continuar produzindo conteúdo da viagem. E eu viro uma máquina também de produção de conteúdo logo depois da viagem. Então, também considero como um investimento desse. E eu acho que melhora também a forma como você trata os pacientes, né? Porque no fim das contas, isso independente de viagem, o fato de você estar feliz, a gente tem que ser feliz para tratar bem as pessoas. No fim das contas, a gente pode até tentar vestir uma carinha de feliz, mas se você não está, isso em algum momento é perceptível. Então, a gente vai sempre servir melhor quanto mais feliz a gente estiver. Eu ia puxar 3 ganchos, agora eu vou puxar o 4. Isso também é importante. Outra coisa que a correlação a correlação assim, de viagem com felicidade em estudos, tem vários estudos e ela já é super embasada. E, comprovadamente, a viagem dá um restart
no nosso cérebro, na nossa cabeça. Então, quando a gente está muito cansado, a gente faz uma viagem, e reiterando, não precisa ser uma viagem para o Myanmar, para Filipinas ou para a Islândia. Uma viagem aqui perto também te reseta. Então, é um momento, igual você tinha falado, de ver o Felipe em outro ambiente, outra coisa. A viagem te traz muito pro presente. Às vezes, a gente vive no piloto automático, cai na rotina, e a gente vai deixando se levar por isso. A gente para de ver a beleza nas pequenas coisas. A gente caiu no piloto automático. E viagem, ela te muda de planeta. Ela te coloca em outro lugar, em outro ambiente. Então, tudo é muito mais intenso. Então, às vezes, sei lá, uma casa que você tá vendo, uma janela que você tá vendo, o gosto de comida, tudo fica extremamente aguçado. Por quê? Porque você se trouxe pro presente. Você sai do celular, você desconecta do resto, porque você não quer deixar de viver aquilo. Você sabe que aquilo vai acabar. Então, você vem muito pro momento presente. Outra coisa muito legal é que a viagem, ela também mostra a beleza da rotina. Quando a gente tá no piloto automático viajando, aqui, né, no Brasil, vivendo nossa vida, a gente vai para uma viagem. Então, a gente entra nisso. Mas também, depois que a gente viaja, o que é a primeira coisa que a gente fala? Quando a gente chega em casa. Demais chegar em casa. A gente só consegue, nosso cérebro é assim, a gente só consegue reparar as coisas no contraste. Então, às vezes, você tá vivendo sua vida, tá na rotina, você viaja. Aí a viagem é o contraste. Aí você fica louco, daquele jeito, pleno, parece que você vai flutuar, coração a mil, aquela felicidade doida. Depois você volta pra casa, você também enxerga a beleza na rotina. Você fala, gente, que cama gostosa, que rotina gostosa. Até ir pro hospital, você fala, gente, que gostosa a minha rotina. Volta Saudade a treinar, CR1, volta a comer né? bem, porque em viagem também a gente não consegue toda hora. Então, também tem isso, ela nos joga num contraste. E é isso, inclusive, que gera a criatividade. A neuroplasticidade vem disso. Porque o que é muito, muito fácil para você fazer aqui, às vezes é difícil numa viagem. Lá você tá com outra língua, outros costumes, você não sabe pegar transporte público, você não sabe nem andar, nem de um lugar para o outro. Então você tem que aprender tudo de novo. Então, que você não gasta energia aqui, você começa a gastar lá. E neuroplasticidade é o cérebro fazendo novas conexões neurais. São os neurônios, é a rede de neurônio crescendo, são as novas conexões. Então, é como se se você for para um lugar muito diferente, você é uma criança, porque você não sabe ler, você não sabe nem ler o alfabeto deles, você não sabe andar, você não sabe conversar, você não sabe fazer nada. Então, você tem que aprender a se virar de outras formas. Isso estimula a criatividade em níveis absurdos. Então, você volta muito mais criativo, você volta com novas habilidades, sabendo fazer novas coisas e com uma capacidade que eu gosto muito, que é e um dos maiores diferenciais, inclusive, para mim, uma das grandes definições de sucesso, sim, você volta com uma adaptabilidade maior. Então, se você foi para um lugar e desenvolveu isso, depois você vai para outro, depois você vai para outro. Então, você se adapta muito mais fácil a qualquer tipo de lugar. Hoje em dia, eu falo que se me soltar em qualquer lugar do mundo, eu me viro e volto para casa. Eu dou meu jeito. Inclusive, eu lembrei de você esses dias, porque eu vou fazer uma viagem em junho, que eu vou sozinha, assim, teoricamente, eu precisei de coragem para fazer, que é para um congresso que vai ter lá em Boston. E eu tô, assim, me sentindo totalmente fora da minha zona de conforto, entendeu? Exatamente. Por mais que seja, assim, inglês, mesmo assim, sabe? Ir sozinha. Eu nunca fiz isso na minha vida, sabe? E você vai amar. Então, foi uma coisa que eu tô me sentindo exatamente e vou ter que me adaptar. E eu sei que eu vou ser uma Tamara muito melhor e mais adaptável depois que eu passar por isso. Então, logo depois que eu comprei a passagem, eu falei, nossa, será que eu devia ter feito isso mesmo? Aquele friozinho Aí de depois barriga eu pensei, delicioso. não, é isso, não vamos. E um ponto legal que eu queria enfatizar que você falou, que eu achei, assim, incrível, que se a gente pudesse, na maior facilidade do mundo, pegar um avião fim de semana que vem e ir para Paris, isso não ia ter a mesma graça. Definitivamente não ia. É incrível, porque a gente precisa lutar para conseguir. É incrível que a gente precisa fazer esforço todos os dias para chegar nos nossos objetivos. Então, a gente tem que ver uma beleza muito grande pelo fato de que talvez eu não consiga viajar agora, mas eu consigo no ano que vem, consigo no outro, e valorizar o que a gente está construindo aqui e ser feliz hoje, porque se esse processo não existisse e só existisse o resultado, que é estar lá desfrutando, não ia ser desfrute. Ia ser dia a dia, ia ser rotina, ia ser banal. Eu e a Bruna, ano passado, a gente fez uma viagem muito legal pro Canadá e pra Boston. E a gente ficou 1 ano e meio planejando essa viagem.
E aí, não só planejando o que a gente ia fazer, os lugares que a gente ia visitar, mas também a parte financeira. E como foi gostoso, sabe? Como fortaleceu a gente como casal. 1 ano e meio antes de viajar, a gente sentou, a gente fez um planejamento financeiro, a gente decidiu quanto que a gente tinha que guardar e poupar todos os meses, onde a gente deveria investir para no final a gente ter o valor X. E foi muito gostoso, porque todo mês a gente se cobrava, a gente colocava um lembrete lá no nosso Google Agenda, e aí a Bruna mandava, Vi, e aí? Já mandou o dinheiro? Já trocou por dólar? Já mandou pra conta? Eu falei, já, e você? Aí, foi muito legal viver esse processo todo. Então, até nisso, até a preparação pra viagem é muito legal. Eu sempre falo que a gente viaja em 3 momentos e esses estudos que eu tô citando aqui vieram, assim, encaixaram perfeitamente nisso. A gente viaja quando a gente planeja, porque a gente antecipa essa viagem, já libera dopamina, já é super legal. A gente viaja quando a gente está realmente viajando e a gente viaja quando a gente relembra. E eu sempre sempre falo muito, inclusive para meus alunos, sobre o planejamento de viagem. Tem que ser legal, tem que ser divertido. Quando você faz um planejamento, que você fica imerso no planejamento, você pesquisa, você planeja, a viagem fica muito mais interessante quando você chega lá, conhece as coisas, quando você fala, nossa, eu pesquisei isso é assim, assim, assado, você fica muito mais imerso na viagem e depois as lembranças são muito mais duradouras, porque ninguém melhor que a Tamara para explicar isso pra gente, mas é como se você tivesse estudado alguns meses antes, estudado um pouquinho antes, você teve uma periodicidade ali no seu estudo, na hora que você viajou, você lembra das informações e depois na hora que você relembra lá na frente é tudo muito mais legal, tudo você mais intenso. Você aumenta muito o seu nível de percepção das coisas. Muito. Totalmente. Enquanto eu estava lá, inclusive nessa minha última viagem, eu ficava estando lá e assistindo vídeos sobre. E entendendo, por exemplo, o estilo de vida dos lugares, me fez mudar muita coisa em mim. Então, assim, realmente é algo que te transforma. E eu, Tamara, não sou a pessoa, nunca fui a pessoa que fica sempre planejando a próxima viagem. Nunca foi uma característica minha. E eu sei por quê que eu sou assim. Porque eu gosto das coisas previsíveis, eu sou metódica, eu gosto da minha rotina, eu gosto de horário, eu gosto assim. Eu sou essa pessoa. Então, quando eu sento pra planejar uma viagem, só de fazer isso eu já tô saindo muito da minha zona de conforto. Então, eu me torno muito mais, como a gente falou, adaptável, mas eu me torno uma Tamara muito mais forte e corajosa também quando eu sento pra fazer uma viagem, que eu estou tendo coragem de largar a minha rotina, de largar o meu trabalho, de largar os meus estudos. Eu tenho dificuldade pra fazer isso. Às vezes a zona de conforto é a rotina. Isso. Eu tenho dificuldade de descansar. A verdade é essa. Eu tenho aprendido isso cada vez mais. Eu aceito as minhas dificuldades, mas eu tenho trabalhado nelas. E todas as vezes que o Felipe fala comigo, vamos planejar alguma coisa, vamos planejar uma viagem. Só de fazer isso, muita gente vai achar que eu sou doida, mas é verdade, porque eu sei que vai ter gente que vai se identificar também. Eu tenho dificuldade de sair da minha rotina. Isso é muito importante. Com certeza. Tem 2 pontos também que você tinha falado que eu acho muito legal da gente abordar. Um é como a viagem nos muda na medicina, no contato com o paciente. E eu sempre falei isso também, porque a nossa empatia vem de conhecer a realidade do outro. Você tem que conhecer a realidade do outro para você poder ter empatia. Empatia é, com certeza absoluta, uma das características mais importantes em um médico. E um dos maiores benefícios que a viagem me trouxe para a medicina foi justamente a empatia. A gente tem muito preconceito, a gente julga muito antes de saber. E não adianta, isso é do ser humano, isso é da gente. Se a gente não lutar ativamente contra isso, a gente não consegue tirar isso da gente. E viajar me mudou muito em relação a isso, a entender mais o paciente. Teve uma viagem, que foi justamente essa do Instagram, que me mudou muito quanto a isso. Porque eu fui para a Índia. A Índia é um lugar que todo mundo julga muito. Todo mundo fala da Índia, assim, com termos muito pejorativos, da cultura deles, da culinária, da higiene, disso, daquilo. Uma coisa que é extremamente criticada mundialmente é o sistema de castas deles, que é extremamente complexo, que é super criticado, mas é o sistema deles. Depois que eu fui pra lá, que eu vi muita coisa acontecendo, muita coisa que eu nunca imaginei, eu voltei com muito mais empatia. Falei, gente, é muita prepotência da nossa parte querer fazer algo com o paciente sem conhecer a fundo ele, a cultura dele, o que se passa na cabeça dele. Muitas vezes é religião, que é algo super importante, muitas vezes é cultura, é criação. Quando eu fui pra Índia, que eu vi tanta coisa bizarra, tipo, bizarra mesmo. Tem uma cena da Índia que não sai da minha cabeça,
que é porque o sistema de castas lá, ele é extremamente complexo. Existem mais de 200 castas na Índia. Não, explica essas castas. Sistema de castas é como se fosse uma hierarquia da sociedade. Tem castas mais elevadas, são os reis e tudo mais, e castas muito baixas. Tinha uma novela que todo mundo lembrava, que era O Caminho das Índias, e todo mundo no Brasil sabe o que são os Dalits. Dalits são os intocáveis. E tem castas ainda mais baixas que os Dalits, castas que, assim, foi justamente isso que eu vi. Eu vi gente morrendo na rua, literalmente, abandonada, tipo assim, uma velhinha abandonada na rua, morrendo, e ninguém, um trânsito caótico na Índia, e ninguém parava. Perguntei pro taxista, o que é isso? Falou assim, não, aquela lá, tipo assim, ninguém pode chegar lá perto. Foi uma coisa que me mudou, assim, eu falei, gente, tipo assim... É tanta coisa acontecendo, cada universo é cada pessoa é um universo, que a gente tem que tentar entender muito o outro, principalmente quando a gente quer cuidar do outro. A gente acessa camadas muito profundas do nosso paciente. Muitas vezes, por uma cura, a gente tem que entender muito bem o contexto dele. E se a gente não está aberto às diferenças, se a gente não se propõe a isso, a gente vai ser aquele médico durão que julga o paciente. Então, essa empatia de conhecer novas culturas, e para conhecer novas culturas a gente tem que estar aberto a isso, porque é um processo nosso também, não é só ir na Índia conhecer a cultura da Índia, não, você tem que imergir mesmo naquilo, querer mudar, só se transforma quem quer ser transformado. Então isso foi dos grandes aprendizados que eu tive, e que, assim, foi eu voltar pro Brasil. Eu tinha 6 meses de formado. Foi eu voltar pro Brasil que eu comecei a tratar meus pacientes de outra forma, completamente diferente, com muito mais empatia e cultura. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu tenho uma história boa sobre isso, que já aconteceu comigo também e impactou na minha forma como médico. É uma história boba, pode parecer boba, mas faz diferença. Quando eu fiquei na Alemanha, os 2 meses lá, eu comecei a observar muitos hábitos do paciente alemão, que são muito diferentes do paciente brasileiro. E uma coisa que começou a me chamar muita atenção é que o seguinte... Aqui, parece que é automático, principalmente quando você está lidando com classe socioeconômica um pouco mais baixa, SUS, quando acaba a consulta, você dá o diagnóstico, você dá a conduta lá e dá as orientações para o paciente. O paciente muitas vezes te agradece, falando, Deus lhe pague, ou ele fala, graças a Deus, não era nada, não, obrigado. O brasileiro, a cultura brasileira é extremamente religiosa. Então, sempre, na maioria dos casos, o paciente coloca Deus ali no meio. O alemão, não. Eles não citam Deus. Assim, até no sistema público alemão, o médico alemão que eu estava acompanhando, ele falava as coisas e nada de Deus, nada de Deus. Eu falava, gente, que estranho. E por que isso me chamou a atenção? Porque realmente aqui no Brasil isso é muito prevalente. E aí... eu perguntei pra ele por quê. Eu disse, nossa, os brasileiros são tão religiosos, tudo agradecem a Deus. O alemão, aí ele me falou que era a cultura alemã, porque eles já foram muito religiosos historicamente, aí depois vieram 2 grandes guerras, veio o Holocausto, e eles ficaram um pouco mais céticos, então talvez essa fosse a explicação, mas enfim, não importa a explicação, importa o que eu trouxe pra cá no Brasil. Eu fiquei mais sensível a isso. Então, ao invés de ficar no automático, graças a Deus, beleza, Deus lhe paga, beleza, Dona Maria, tchau. Eu comecei a falar assim, não, eu tenho que usar isso a meu favor para me conectar mais com o paciente, para o paciente se sentir melhor quando estiver comigo. Então, no meu caso, bobo, né? Às vezes a paciente, eu vejo lá no pronto atendimento, o paciente faz o raio-x, estava achando que estava com o osso quebrado, não quebrou, não teve fratura. Eu comecei a falar uma frase que é impressionante, gente, parece que é uma palavra mágica. Eu chego assim e falo assim, ô, Dona Maria, acabei de ver o seu raio-x, graças a Deus, tem que ser com essa entonação, graças a Deus, não tem fratura. Aí ela, nossa, doutor, graças a Deus. Gente, é impressionante, vocês podem achar a coisa mais boba é impressionante a diferença no grau de... Eu nunca metrifiquei isso, não tem como fazer isso na UPA, mas eu tenho certeza que se eu rodasse o NPS depois da minha consulta para esses pacientes que eu falo isso, eles seriam mais satisfeitos. Então, você começa a entender, olha que coisa boba, né? Mas eu só entendi isso porque eu fui para lá, vi o hábito deles e trouxe para cá. Você viu o contraste, né? Não, mas isso faz muita diferença mesmo e fez muito sentido. Muito sentido. É muito legal. Eu tenho um exemplo disso também, que na verdade é bem bobo, mas é porque parece com esse seu caso, que em consultas da endócrino, sempre chega um momento que a gente pega os exames do paciente
paciente, vai ver os exames. Então, conversa e tudo. Exame físico, ok, vou chegar e vou ver os exames laboratoriais. A primeira página de exame de sangue, geralmente qual que é? Hemograma. Hemograma, exatamente, muito bem. Hemoglobina. Cirurgião e ortopedista aqui do meu lado. E aí, para ter contato ali com o paciente enquanto eu tô olhando, para não ser só eu folheando, eu tenho mania de abrir na primeira página do hemograma e falar, olha, graças a Deus, não tem anemia. Aí fica muito feliz. Você começa positivo, né? Ai, não tem anemia. Não tem anemia. Aí fica muito feliz que eu não tenho anemia. Então, assim... Isso é bom, você já dá uma esperança pra ele, né? Já começou bom, vamos ver. Não tem Tomara anemia, que não o que fique vier ruim. agora é lucro. Graças a Deus. Graças a Deus. Testa isso, a parte de graças a Deus não tem anemia. Vou adotar o graças a Deus com uma intensidade diferente. Muito bom. Ok, agora eu quero falar de uma coisa diferente. Eu quero falar de dinheiro, obviamente. Cara, a gente tá falando aqui pra muito acadêmico de medicina. Uhum. E acadêmico de medicina a gente sabe que não tem condição, muitas vezes, de bancar uma viagem pra Europa, pros Estados Unidos, durante a faculdade, por meio dele mesmo, né? Uhum. Então, a viagem pro acadêmico de medicina tem que ser mais acessível financeiramente. E a gente sabe, você já falou isso várias vezes, tanto nas suas redes sociais quanto conversando, que viagem definitivamente não é para ser uma coisa cara. Uhum. Então, eu queria que você trouxesse aqui algumas dicas e o que você fez na sua faculdade para viajar. E eu sei que você viajou muitas vezes por conta própria, juntando seu próprio dinheiro, e que o acadêmico de medicina hoje pode aplicar. O acadêmico, coitado, ele também tem o direito de viajar. Tem. Certo. Acadêmico E durante tem que a viajar. residência também, porque o residente também não tá tão longe do acadêmico. Não tá tão longe, não. Tá Não, muito melhor, definitivamente não. Mas eu acho que, em primeiro lugar, o mais importante de tudo é o que eu falei no começo do podcast. Assim, não trate viagem como luxo, como uma exceçãozinha, como algo inacessível. Queira e coloque como prioridade. Se a gente não prioriza, a gente esquece. Então, hoje em dia você consegue fazer muitas viagens, inclusive viagens internacionais, às vezes até mais barato do que aqui dentro do Brasil. Tem lugares, tem destinos muito acessíveis, mas a primeira coisa é prioridade. Você tem que definir sua prioridade, definir sua meta, é economizar tanto, é juntar tanto dinheiro até tal data, eu vou para esse lugar, conhecer, em primeiro lugar, né, os países, o que você pode fazer, para onde que você pode ir. Hoje em dia, por exemplo, ir para Argentina é muitas vezes mais barato que para o Nordeste. Do que para São Paulo, com certeza. Porque São Paulo e Rio, com certeza. Nossa. Mas você consegue fazer viagens muito mais baratas e ter essa noção de para onde você quer ir, quanto você quer gastar, definir um orçamento, descobrir para onde que dá para você ir e colocar isso como meta. Então, quer viajar? Você vai ter que se propor a viajar. É igual tudo na vida. Não coloca, se sobrar um dinheirinho, eu viajo. Não. Coloca lá, abre sua conta de investimentos, não abra uma poupança, coloque seu dinheiro, faça uma planilha igual você fez. Eu tenho um modelo de planilha também eu tenho um modelo de planilha dos alunos que você coloca algumas poucas informações e ele estima o valor total da sua viagem e quanto você tem que economizar por mês até essa viagem. E muitas vezes você vai ver que é um valor que você consegue, você só não priorizou. Às vezes é uma saída por mês que você deixa de fazer, você economiza esse valor. Um restaurante que você deixa de ir, uma marmita que você faz. Às vezes pequenas mudanças geram grandes impactos lá na frente, desde que você seja constante, desde que você priorize, desde que você faça. Hoje em dia, Vitor tá aí para ajudar os meninos com isso. Tem milhares de formas de um acadêmico ganhar dinheiro. E mais que ganhar dinheiro somando conhecimentos, se desenvolvendo para o futuro dele, muitas vezes até na medicina. Então, assim, é uma das falando um pouquinho assim de mercado digital, hoje em dia o mercado digital é extremamente carente de bons profissionais. O mercado digital médico, que está começando, tá no seu iniciozinho, é carente demais de profissionais da área. E uma coisa que eu vi muito meus chefes, por exemplo, falando, meus chefes de cirurgia geral. Muitos deles, né, sempre puxavam esse assunto comigo. Matheus, Instagram, rede social, faz pra mim. Não tem tempo. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta que eu faço para todos os residentes que vêm aqui, que não são muitos, porque produzem conteúdo na internet. Eu acho que eu nunca te perguntei isso. Eu acho que eu sei a resposta, mas conta pra gente. Você, em algum momento, sofreu preconceito dentro da residência por ser blogueiro?
Peraí, deixa eu só terminar o raciocínio que eu te Tá bom, conto. ok. Ela quer muito saber. Eu vou contar. Então, muitos dos meus chefes falavam isso. Eu preciso de alguém. Só que eu quero alguém que entenda de medicina. Porque muitos deles tentaram com, tipo, social media, que não era Agência médico. etc. E assim, uma coisinha errada que você fala lá, às vezes é catastrófico. É o que a gente sempre que você fala, põe fotinha errado. de jalequinho. É. Oi, esse é meu Instagram profissional. Eu sou não. o doutor tal. Exatamente. Isso já é outra nuance, né? Porque fica essa massificação, essa canvalização do Instagram. Mas eles eram carentes de social media que eram simplesmente acadêmicos. Porque o acadêmico, ele vai pelo menos saber onde buscar e fazer o negócio minimamente bem feito. Pelo menos os dados coerentes. Então, hoje em dia o mercado é imenso para esse tipo de coisa. Tanto de social media, copy, gestor e todas as profissões que dá para você exercer na internet. E melhor ainda quando é uma profissão que você exerce e se desenvolve dentro da medicina ou dentro de alguma área, alguma soft skill, alguma coisa assim dentro da sua vida. Então, esse é meu conselho. Tipo, procurem áreas que te interessem. Não precisa ser necessariamente medicina. Às vezes, você é muito bom em outra área, igual foi meu caso. O meu sempre foram assuntos muito diferentes, assim. Isso sempre foi também uma dúvida. Tipo assim, como que você vai fazer depois? Eu falava assim, eu quero falar de viagem. É o que eu quero falar, depois eu vejo. Sempre encaixei também muito medicina, sempre mostrei muito, compartilhei minha jornada toda do R1. A caminha do plantão ficando pronta. A cama do plantão ficando pronta, as cirurgias, o elevador do lixo, porque lá no Ipseng a gente tinha elevador do lixo, que eu chamava de elevador de residente. Nossa, aquele pão com nebacetim. Mas as fotos do Matheus são tão boas, mas são boas que até o pão com nebacetim ficava gourmetizado, sabe? Naquele modo retrato, assim, pior que eu amava no R1. Aí depois eu saturei. Ninguém aguenta o pão com nebacetim depois do R2, do R3. Não dá mais. E respondendo a pergunta da Tamara, se eu sofri algum tipo de retaliação, né? Assim, pelo que eu me lembre, na minha cara, assim, não. Nenhuma vez. Inclusive, esse pra mim, todo mundo me pergunta muito isso, era um dos grandes pontos, assim, do Ipseng. Meus preceptores são excelentes cirurgiões, excelentes chefes e são muito, muito próximos de nós. Então, a gente é muito amigo. A maioria deles, pelo menos uns 3 ou 4, me pediam ajuda. E não teve nada que eu me lembre, nenhum preconceito. Assim, nenhum porque preconceito, você é muito heterogêneo. E tem Vou fazer uma métrica depois. O meu Instagram é sobre viagem. Então, assim, depois, no final da residência, no R2, no R3, eu andava no bloco, aí era assim, todo mundo, Matheus, quero ir pra tal lugar, tal lugar. Então, como ficou uma coisa que todo mundo ficou sabendo e tal, provavelmente deve ter tido uns cochichos por trás, uma fofoca, mas assim, desde quando eu comecei, eu me propus a nem ligar pra isso, eu ia falar um palavrão aqui, mas... Não, peraí, você tem que contar o que você me contou semana passada, que você saiu muito elogiado, aquela parte da residência, que você achou que não ia sair. Teve isso. Eu sempre tentei ser muito ponderado com isso, né? Nós 3, né? Quando a gente chega na residência, nós 3 e todo mundo que produz conteúdo. Eu lembro até a Letícia Prete contando aqui, que inclusive sou muito, muito fã, quando ela chegou lá, tipo, e aí, como que vai ser, né? E os Estados Unidos ainda é muito pior do que aqui. Em questão de poder postar, questão de rede social e tal. Cheguei na residência, fiquei um mês sem postar. Eu não postei nada da residência, porque queria chegar, queria sentir. Então, todo mundo tem esse receio, né? Mas fluiu super bem, no final das fluiu contas, com se os você meus... é competente, isso vale mais do que outras coisas. Mas você tem que mostrar mais do que a pessoa comum. A pessoa comum. Esse é o grande problema. E assim, eu fui fazendo a residência, isso foi super fluindo. Inclusive eu tenho um chefe que é louco, apaixonado com viagem, a gente é super amigo, ele tá na Islândia nesse momento. Legal. Exatamente agora, que eu gosto demais dele. Então a gente sempre conversou muito, enfim, sempre foi uma relação muito amigável quanto a isso. Aí eu falei com o Vitor semana passada que eu não esperava, tipo assim, que eu fosse sair eu achei que eu ia fazer a residência e beleza. Ia ser aquilo ali e beleza, vai ter a próxima, mas achei que ia ser aquilo, sair da residência, ponto final. Na última semana da residência, eu recebi um tanto de elogio. Elogio de chefe, elogio de R-, elogio até de R+, que já tinha saído. Aí eu fiquei assim na última semana, gente, não é possível. Tipo assim,
Aí eu xinguei eles, falei assim, vocês deviam ter me falado, era antes. Quando for fazer eventos, fala antes, porque você sai meio assim, no escuro. Aí na última semana, que é aquela coisa de despedida e tal, aí vieram elogios muito sinceros, muito legais, aí que eu amei, assim, aí terminei a residência super mega feliz. No final, Vitor, a gente fala muito disso, que a essência da pessoa, a forma como ela faz uma coisa, é a forma como ela faz as outras coisas. A gente tá muito sincronizado mesmo. É como ela faz as outras coisas. E assim, eu não precisaria assistir, eu não sei, eu não tive lá nenhum dia da sua cirurgia geral, não te vi operando ninguém, nem quero ver, não te vi fazer nenhum pré, nenhum pós-operatório, mas eu conheço você. Então eu tenho certeza o quanto você foi competente durante todo esse tempo. E eu quero fazer uma pergunta, assim, o que foi que aconteceu para você tornar viagens, que eram, assim, seu grande descanso, sua grande diversão, seus objetivos, para virar um trabalho, para começar a ganhar dinheiro com isso? Então, conta, como é que foi isso? Então, como eu contei, foi muito parecido com o começo do meu Instagram. Eu te falei que começou de forma orgânica e até o começo do Instagram foi uma demanda. Então, eu comecei porque meus amigos pediram, porque as pessoas pediram. Mas não era com a ideia ainda de fazer um curso? De jeito nenhum. Nossa, era o maior hobby do mundo. E assim, pra minha experiência de viagem, fazia parte compartilhar com quem eu amo o que eu tava vivendo. Inclusive, era uma coisa que eu ia até falar da parte de conexão. Quando você viaja, você se conecta muito com tudo. Com o destino, com a pessoa, você no caso do Felipe. Quando você viaja sozinho, você se conecta muito consigo mesmo. Daí vem uma fonte de autoconhecimento inesgotável e imensa, que é o que você vai sentir em julho. Ai, meu Deus do céu. Você se conecta muito com você, você tem pensamentos o tempo todo, você se entende, Nossa... Você descobre coisas sobre você que você não sabia. Você não tinha depois de ideia, 28 anos. Depois de 28 anos. Coisas que você gosta, coisas que você Eu falei não isso muito com o Vitor quando ele foi, que ele ia amar, que ia ser uma experiência surreal. E é muito legal, assim, quando você tá aberto a essa experiência, a se ouvir, você começa a amar a sua companhia. Você faz coisas que vai pra um restaurante sozinho, faz tudo sozinho, não tem ninguém pra te ajudar, você descobre limites seus. Eu falo que quando você viaja sozinho, você sente... É a maior expressão de liberdade possível. Você se sente o mais livre possível. Porque quando você viaja com alguém, você não tá 100% livre. Você é refém das suas vontades e de outra pessoa. Você aprende outras habilidades. Mas quando você viaja sozinho, você não tem... E quando você tá sozinho aqui, por exemplo, em Belo Horizonte... Você tem que se virar, tipo assim, portão de aeroporto, onde é que tem que ir? Ai, meu Deus do céu. Nossa, mais básico, né? Portão. Começou já, tipo, tomando pau. Portão do aeroporto. É um número. Mas é o seguinte, você aprende muito dessas coisas, entendeu? Então, você se descobre muito, você aprende muito, você se conecta muito. Esqueci porque eu comecei... Como que você começou a monetizar isso? Aí, então, fazia parte da minha experiência compartilhar com outras pessoas. Eu amava, tipo... Gente, era muito... Sempre foi, né? Muito real, assim. Tipo, eu vi um negócio e falava, nossa, eu tenho que compartilhar isso, porque eu sempre adorei. Pelo negócio. Eu sempre adorei, quando falar com outras pessoas. Quando você viu a Aurora Boreal, eu chorei junto. Todo mundo chorou. Quem não chorou? Eu lembro que eu abri uma live durante a Aurora Boreal, porque tava todo mundo torcendo. Na hora que eu abro a live, a Aurora Boreal, 500 pessoas lá, o povo tudo me mandando foto chorando. E eu choro igual criança com a Aurora, né? Até hoje, assim. Tipo, nossa senhora, é uma coisa bizarra que eu tenho com a Aurora. Mas aí foi muito orgânico, assim, muito natural. Eu comecei porque eu gostava, porque eu sempre gostei. Aí fui compartilhando viagem, cirurgia, porque eu sempre gostei também. E quando veio, começou a surgir uma demanda. E na verdade, essa demanda surgiu no Egito. Quando eu fui pro Egito, eu fiz uma viagem que o Instagram bombou nessa época, porque era, tipo assim, ainda tinha um pouco de pandemia, assim, o Egito tava aberto, era 2021, só que o pessoal não tava viajando e tal, eu peguei e fui viajar. Eu fui pro Egito, que é um lugar assim, né, místico, que todo mundo tem curiosidade, que todo mundo já ouviu falar, eu não sabia, mas muita gente, eu descobri isso lá, é louco, apaixonado com o Egito, tem muita vontade de viajar. Eu fiz essa viagem, nessa viagem o Instagram deu uma pequena decolada, assim. E eu recebi muita mensagem, porque o Egito... primeiramente, vocês acham que não tem mais isso porque vocês acompanharam a minha viagem, mas antes de eu ir, inclusive, eu recebo relatos de gente, até hoje, do Brasil inteiro. Um detalhe, o Ministério do Turismo do Egito deveria te pagar. Devia ter me contratado. Sério mesmo. Porque assim, foi uma transformação. Eu nunca tinha pensado em ir no Egito e depois eu fico muito Foi uma transformação, assim, eu acredito que foi uma transformação no Brasil, porque eu já encontrei gente em evento, falando assim, gente, eu lembro da sua viagem pro Egito. Esses dias, uma amiga minha de infância tava lá, me mandou uma foto, ela...
E 2 casais na mesa falaram assim, Matheus, tá todo mundo no Egito por conta de você aqui. Então o Egito foi muito isso. Era um lugar que todo mundo tinha muito medo, não tinha informação. Inclusive, tudo que eu pesquisei do Egito foi em inglês, porque eu não tinha informação em português. Todo mundo do Brasil ia, tipo, no máximo de agência, assim, pagava uma fortuna. Então o povo não tava indo muito. Eu fui, gravei tudo, fiz 1 milhão de conteúdos. Aí, muita gente começou a ir, eu recebo isso também, que fala assim, gente, antes ninguém ia pro Egito, depois que você foi, muita gente foi. Então, era uma demanda, tipo, Matheus, o Egito, me ajuda, como que planeja e tal. Falei, então, beleza, gente, vou fazer um conteúdo só sobre o Egito. Aí eu fiz e lancei meu primeiro produto, que foi o Guia do Egito, que de cara, assim, já foi super sucesso também, porque era orgânico, era da audiência. A audiência pedindo, a galera pedindo. E assim, eu fiz com muita vontade de ajudar mesmo. Tanto que era um curso, assim, relativamente simples, tipo uma viagem pro Egito. Ele era extremamente detalhado. Ainda, até hoje, assim, tipo, eu queria que a pessoa tivesse a experiência completíssima, que fosse resolver todos os problemas dela. Não ia ser aquele curso de, beleza, o Egito é isso, pronto. É, tipo, super completo, com, tipo, explicação de tudo, porque eu acho que quando você entende um lugar, principalmente o Egito, que tem, assim, 6.000 anos de história, você tem que entender o lugar, então foi muito genuíno. Aí deu super certo, foi super elogiado. Aí depois eu fui simplesmente ouvindo a audiência e é o que eu faço. O que eu entrego muito conteúdo de tudo. E tem algumas demandas que viraram alguns produtos, tipo do Zero ao Mundo, que é meu curso de viagem barato, de comprar passagens muito mais baratas, de como planejar a viagem economizando muito mais do que os preços que a gente vê por aí. Então foi simplesmente uma demanda. Aí foi crescendo, virou empresa. A gente tá para lançar alguns novos produtos também, tem algumas coisas muito legais para acontecer esse ano, muito legais. E foi isso, foi super orgânico para mim, sim, sempre foi uma parte de mim, não foi uma coisa que eu falei assim, igual muita gente faz hoje, tipo, vou começar para vender isso. Não, ainda é, né, tipo, uma parte de mim, assim, que eu sou muito realizado fazendo. Então, assim, cansa muito. Eu viajo. Hoje em dia, eu encaro como trabalho, mas é muito difícil. É uma mistura de lazer e trabalho. Isso, a linha é muito tênue entre lazer e trabalho. Porque a Tamara também começou assim, você também. Eu lembro quando você começou, a gente já se seguiu. Foi assim que a gente se conheceu. Teve uma conexão instantânea, né? Sim. Aí foi isso. Vontade de ajudar e as coisas foram evoluindo. Muito bom. E a medicina? Eu ia perguntar os próximos a pergunta passos, de milhões. Porque agora, pra quem não entendeu ainda, o Matheus acabou a cirurgia geral. Acabei a cirurgia geral. E tá nesse ano viajando bastante. E aí? Então, essa é a pergunta que todo mundo me faz, desde sempre. Mas você vai continuar na cirurgia? Pra quem não sabe, cirurgia é extremamente pesado. As residências cirúrgicas são muito pesadas. A rotina cirúrgica também, o mercado de trabalho, é tudo bem difícil assim. Então todo mundo fala, não, você não vai continuar na cirurgia, porque você tem um negócio muito, muito mais legal, muito mais divertido e tal. Só que eu falei isso pra todo mundo, eu falei, gente, se fosse pra largar, eu já tinha largado, porque eu amo operar. Eu amo o centro cirúrgico, eu amo operar. Quando eu tô operando, pra mim é assim, o que me faz esquecer o Instagram é entrar numa cirurgia. Nossa, Deus me livre. Eu amo, eu sou apaixonado. E eu entrei na cirurgia geral porque, assim, a escolha da especialidade veio lá do 4º, 5º período. Acho que a Tamara sabe dessa história, né? Que eu entrei na faculdade querendo geriatria, a clínica das clínicas. A especialidade mais clínica do universo, porque por conta da minha conexão com meu avô, que tinha Alzheimer, eu cuidava dele. Depois eu queria cardio, porque eu amava fisiologia, fiz patologia cardíaca, amava. Só que quando eu pisei a minha primeira cirurgia, acho que foi 4º ou 5º período, eu entrei no bloco cirúrgico, eu vi uma cirurgia plástica, eu amei, de paixão. Eu tinha acabado, a gente tava cursando ainda técnica cirúrgica, eu falei, que era a cirurgia? Se eu não me engano, era uma mamoplastia de aumento, silicone. Era uma cirurgia super simples, super legal, assim, simples, uma cirurgia rápida. Mas eu vi aquilo e falei assim, gente, isso aqui é muito legal, muito legal. E um detalhe, o cirurgião era o nosso professor, que a gente gostava muito, nosso professor de técnica cirúrgica. Ele era pai de um dos meus... pai, né, de um dos meus melhores amigos. É o Dirceu, né? Dirceu. Inclusive, você fez estágio com ele. Aí, né? no mesmo semestre, assim, no semestre seguinte, eu já fiz um estágio de plástico. Falei, gente, isso aqui...
o que eu tava na cabeça com geriatria? Isso aqui é muito mais legal. Eu já fui pra cirurgia geral, já gostando de plástica. Eu tava assim, gente, eu sou clínica mesmo. E, assim, minha subespecialização vai ser em plástica, porque eu adoro, eu acho muito legal. Muito legal. Tem um ponto que a gente precisa falar que cirurgia plástica é muito concorrido. Muito concorrido. Muito Se eu não me engano, é a especialidade mais concorrida de todas, levando em consideração o acesso direto. Ela mesmo sendo de R+, é concorrida como um acesso direto. Ou seja, então a gente vai te dar um insight muito bom aqui agora. Manda. Vai, Tami. Olha, manda. pra gente, assim, definitivamente eu sempre falo que quanto mais difícil é o seu objetivo, mais refinado em técnicas de estudos e métodos de estudo você tem que ter. E ter uma plataforma ideal para te auxiliar nisso é essencial. E a gente precisa indicar o MedCoffee, que é o nosso patrocinador também. E eu indico estando dentro da plataforma e fazendo uso da plataforma, inclusive, para estudar para minha prova de título. E a primeira vez que eu ouvi falar do MedCoffee foi quando o Felipe estava estudando para as provas de R+, dele de endoscopia. O MedCoffee ainda era muito pequeno e já foi excelente. O Felipe, na época, teve uma das maiores notas em endoscopia, quando eles ainda eram só uma plataforma de questões. Hoje em dia, é uma plataforma completa, com extensivo, semi-extensivo, inclusive, para agora em abril. Então, eu fico muito feliz de indicar o MedCoffee como cursinho para residência. E para estudar para cirurgia plástica, eu acho que não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Inclusive, eu sempre falo isso, o MedCoffee, a gente tem observado a tendência desse mercado. O MedCoffee tem dominado. Eu acredito que nos próximos anos vai ter a maior parcela do mercado, porque além de ter uma qualidade excelente, eles estão muito atualizados em relação a métodos de estudo, a relação custo-benefício deles é inigualável. E se tem alguém que gosta de falar de custo-benefício, sou eu. A gente tem um cupom, que é o cupom MedBox. A gente vai deixar na descrição do episódio com o link para você que quiser se inscrever no semi-extensivo, que é um semi-extensivo, como o próprio nome fala, para quem quer se preparar para as provas do final do ano. Exatamente. Não é? Legal. Exatamente. Conselho captado. Conselho captado. E aí, então beleza. Aí os planos é fazer a plástica. Meu plano é fazer a cirurgia plástica, mas antes eu parei, né? 1 ano, talvez sejam 2. E você vai ficar, Pra me então, dedicar. 1 ano longe da medicina. Não vou ficar 1 ano longe da medicina, eu achei até que podia ter essa possibilidade. Aí eu terminei, né, minha residência. Meu último estágio foi um estágio optativo de cirurgia plástica no HC, que também amei. Aí eu viajei 1 mês. Quase Tava um no mês. Marrocos, né? Fui pro Marrocos, fui pra Espanha, voltei agora. E eu já tô louco pra operar de novo. Eu não achei que essa saudade fosse vir tão cedo. Então, eu vou continuar trabalhando com cirurgia geral. Tem algumas oportunidades aí que eu já tinha, vou continuar nelas. Mas o foco esse ano vai ser me dedicar para as viagens. Fazer muito conteúdo de viagem, me permitir viver essa outra paixão. Porque eu sou apaixonado pelos 2 mundos. Então, eu sempre... Esse foi o grande ponto, assim, de escolha. Tem 10 anos, praticamente, que eu sou imerso no mundo da medicina. 100% imerso. Foram 6 anos de faculdade, 6 meses, né, praticamente trabalhando, agora 3 anos de cirurgia geral. Então, muito correlacionados também ao propósito da viagem, né? Eu me permiti viver essa nova experiência. Eu me abri para essa nova experiência. Até porque, assim, nesse mercado de cirurgia, depois seria a minha grande oportunidade entre a geral e a plástica. Porque depois da plástica, você já emenda a sua carreira, já fica tudo mais complicado. Claro que vai dar para viajar muito, vai dar para fazer muita coisa, mas eu queria aproveitar esse gap entre as duas, que seria o momento que eu conseguiria me tomar as decisões 100% por mim. Então, que eu ia viajar bastante, fazer bastante conteúdo, lançar algumas coisas que eu quero lançar, me entregar 100% para esse projeto. Porque eu acredito também que a vida é experimentar. Eu nunca tinha experimentado as viagens sem a medicina, sem outra obrigação, que é uma residência ou a faculdade, enfim. E agora eu tô me permitindo experimentar isso. E eu acho que a vida é feita de experiência, de viver. Pode ser que eu descubra muita coisa nesse caminho, pode ser que eu mude meu caminho, pode ser que, não, vou voltar pra plástica ano que vem, pode ser que eu faça daqui 2 anos. Enfim, estou aberto, como sempre, né? Eu acho que a vida é isso. Estou aberto a novas experiências. E é isso, eu acho que a gente tem que viver, descobrir novos caminhos. A gente tem muito, isso vale para todos os acadêmicos de medicina, a gente tem a ânsia louca. E eu acho que cada vez mais os acadêmicos de medicina estão mais ansiosos com uma trajetória linear e perfeita,
chega lá no começo da faculdade, já quer passar na residência para já fazer outra. Tudo bem, a gente também tinha essa ânsia. Eu sempre achei que eu fosse emendar uma residência na outra, e para mim era uma certeza absoluta. Só que, gente, os caminhos mudam, as coisas mudam, a experiência, nossa, o que vocês vão ganhar de experiência nesses 6 anos, 9 anos, muda completamente sua cabeça, suas decisões, a vida toma novos rumos. Então, a gente fica nessa de vou fazer fazer outro, fazer outro. A vida não é um script, novas oportunidades podem aparecer, estejam abertos a todas. A galera tem a ânsia, né, de prova de residência, definir especialidade. Tem que viver nas coisas, ganhando experiência, ganhando referência. Que, e tudo bem se esse for o seu caminho também, de fazer uma coisa seguida da outra. Beleza, mas não é o único caminho também. O que eu acho importante é ser sempre muito intencional nas coisas que você está escolhendo, né? Porque assim, eu vejo muito claramente que hoje você tem liberdade de escolher. Você pode escolher passar um ano se dedicando a viagens e ao seu outro negócio, mas porque você já é especialista em algo. Então, primeiro você escolheu o caminho difícil e você, nesse caminho, conseguiu criar a sua liberdade para fazer escolhas intencionais. Exatamente. Então, eu acredito muito que, assim, que o seu pensamento nunca deve ser pela parte mais fácil, pela parte mais curta. E sim, tomar aquilo que você sente que é certo para você naquele momento e ajustar a rota de acordo com o que você vai vendo necessidade e priorizando. Priorizando. A gente não vai conseguir ter 10 prioridades ao mesmo tempo. Isso não existe. Inclusive, tomar essa decisão foi mais difícil do que não tomar. Optar por parar um ano e me dedicar a um negócio meu... Gente, a gente vive uma cabeça na medicina que não tem isso. Não tem esse de saia do caminho, vai empreender. A gente é acostumado com esse caminho linear desde a escola. É estudar para passar no vestibular, para estudar para passar no semestre, para estudar para passar na residência, é o caminho. Só que você tem que tomar cuidado para não acontecer isso. Você cair na corrida de ratos e parar de viver a sua autenticidade, parar de viver novas experiências. Então, claro que não tem nada de errado em fazer esse caminho, desde que ele seja seu caminho, desde que seja por opção ativa. Então, sair disso, de não emendar uma residência, foi uma decisão muito difícil, trabalhada com muita gente, com terapia, para saber se era a decisão. Mas eu escolhi, como sempre, ouvir meu coração e viver o meu caminho. O caminho que eu achava que eu acho que é certo para mim. E eu sempre olhei lá na frente. Um dos meus maiores medos na minha vida é me arrepender. Chegar lá na frente e me arrepender. E tem um estudo também muito legal, não sei se vocês já ouviram falar, de uma enfermeira australiana paliativista, que ela listou os 5 maiores arrependimentos das pessoas no final da vida. Eu tenho esses 5 arrependimentos aqui, eu vou contar para vocês porque eles são muito legais. O primeiro é, eu não vou falar muito deles, não, vou só citar. Não ter vivido a vida verdadeira para si mesmo. Segundo, ter trabalhado demais. Terceiro, não ter expressado seus sentimentos. Quarto, perder o contato com seus amigos. E quinto, não permitir-se ser feliz. Então, meu medo é chegar lá na frente e me arrepender das escolhas que eu fiz. E eu acredito que a gente tem que se permitir ao máximo. É claro que com muita parcimônia, com muita verdade, mas sem perder a sua autenticidade, quem você é na sua essência. E eu sei que lá na frente eu me arrependeria mais de não ter tentado isso do que de ter tentado. Se eu ficar 1, 2, 3, 5 anos e no final falar assim, não, beleza, não foi pra mim, ou mudei a rota, ou isso, eu com certeza vou preferir ter tentado e arriscado do que não ter tentado. Então a gente tem que ser corajoso para tomar as decisões que vão guiar a nossa felicidade. Perfeito. Baita no encerramento aí. Nossa, eu acho que... Não, tô assim, caindo pra trás aqui. Eu acho que esse episódio foi muito sobre coragem. Muito sobre coragem. E a verdade é que, assim, eu me enxergo muito em muita coisa que você fala, apesar, assim, da gente ter muitas diferenças, né? Nós todos aqui temos diferenças, mas eu vejo um ponto muito em comum aqui, que é a gente ter coragem de fazer uma coisa diferente e fazer algo que não tem precedentes, né? Não teve nenhum residente que começou a empreender durante a residência e começou a ensinar pros outros como fazer. A gente teve que aprender na prática como fazer isso. E exige coragem para agir diferente. Eu já vi uma frase muito legal, que é a coragem é a única virtude que não pode ser fingida. Definitivamente. Exato, perfeito. Realmente, tem que ter coragem, tenham coragem para tomar suas decisões, optem por um caminho, não tenham medo de mudar, tenta ter o máximo de experiência possível, o máximo de referência possível para vocês também conseguirem tomar
atitudes baseadas na autenticidade de vocês, no que o coração manda. Intuição é uma das coisas mais lindas que a gente pode ter. A gente, inclusive, é o que nos faz ser humano, né? As experiências que a gente teve, as referências que a gente tem. E intuição nada mais é do que tomar uma decisão baseada em experiência. Então, confie na intuição de vocês, confie no coração, sempre toma uma decisão baseada no coração, porque essa, com certeza, é a decisão mais certa. Perfeito, Nossa. perfeito. Nossa, Matheus Reis Matrix, que isso, cara. Gente, foi muito bom, estranho. Acho que a gente muito vai ter que mudar o obrigado. título. Eu vou pensar em outro A gente título vai pra pensar esse em outro. A episódio. gente vai pensar em outro. Obrigado por ter vindo. Você sabe o carinho que eu e Tami temos por você. Inclusive, o Madbox surgiu depois de uma conversa que a gente mesmo. teve lá em casa. Pois é, a Até gente vai ter meia-noite. que separar A um gente episódio. vai só- ter que- você vai ter que Meia-noite voltar. não, 4 horas da manhã. Não, e olha Não. que link legal. O Madbox surgiu logo depois isso que eu ia falar. de gravar o primeiro episódio Esse do... que foi até meia-noite. do Do 13º período com o Vitor. A gente gravou o episódio e eu chamei ele lá na casa dele, né? Foi, ficou inclusive, a conversando primeira um vez que a tempasso. gente se encontrou pessoalmente. É, Eu falei pra ele da ideia do Madbox. Se Que encontra ainda não 10 chamava minutos e Madbox. virou melhor amigo. Foi mesmo, Foi foi mesmo. esse dia, foi mesmo. Ele virou melhor amigo da minha mãe, inclusive. Ele ficou lá, eu tive que Fofa, mandar ele amo. embora. Minha mãe não... Meia-noite... Gente, a gente tem que dormir. Tem que acordar cedo da manhã. Foi um dia maravilhoso. Foi maravilhoso. A gente não sabia o tanto que ele seria transformador. Pois é. Perfeito. Aqui, eu só quero que você encerre falando seu @, e como que a pessoa pode se tornar sua aluna, seu aluno também. Viu? Eu tô presente em praticamente todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. O @ é sempre o mesmo, Matrips, Mateus com trips e um underline no final. Eu posto diariamente conteúdos de viagem que inspiram a viajar, conteúdos sobre tudo isso que a gente falou e principalmente estratégias de viagem, como viajar mais gastando menos. E quando eu falo de viajar barato, todo mundo fala, passar perrengue, eu não quero viajar barato, não é nada disso. Como o Vitor mesmo falou e gosta muito, são viagens com custo-benefício. Você consegue fazer viagens maravilhosas gastando muito menos do que você imagina, e é isso que eu ensino. Inclusive, aqui uma prova social de graça, ele planejou minha viagem pra Itália e foi zero perrengue. Zero perrengue. Foi uma você viagem planeja uma viagem pra maravilhosa. Praga também. Teve essa pra Dinamarca. Pra Dinamarca. Várias. Nossa, gente, é muito prova social sua. E a Thames ainda vai ser prova social de um próximo, de uma novidade que tá vindo. Nossa, Ai. responsabilidade. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Então, adorei esse episódio. Qual que é a hashtag? Adorei. Hashtag... Você não pensou, né? Você sempre fala que Nossa, você pensou, mas você não pensou. agora Eu sei ficou- qual que é a Não hashtag. pensou na Qual que é? hashtag Graças a comigo? Deus. Graças a Deus, é graças mesmo. a Deus. É mesmo. Muito bom. Se você ficou até o final, Graças então a Deus. comenta aí hashtag graças a Deus. Não tem anemia. Não tem fratura. Esse foi mais um episódio do Madbox Cash. Tchau. Muito obrigado.